Seja muito bem-vindo ao Repouso Sagrado. Antes de iniciarmos nossa jornada de hoje, convido você a encontrar uma posição confortável. Ajuste seu travesseiro, feche os olhos e vamos começar. O filho pródigo, o horizonte da inquietude. Feche os olhos agora. Esqueça as luzes da cidade, os ruídos do tráfego e as pendências que o dia deixou para trás. Imagine que você está caminhando por uma estrada de terra batida, no topo de uma colina que observa todo um vale fértil. O sol está naquela posição baixa, onde tudo ganha um contorno alaranjado e as sombras se tornam longas e gentis. Nós estamos no pátio de uma grande fazenda. Sinta o cheiro do feno seco, do pão que acaba de sair do forno de barro e da terra que começa a esfriar. Este é o lugar do conforto. É o lugar onde cada pedra e cada árvore exalam a sensação de pertencimento. Aqui, nesta propriedade, vive um homem de posses, mas cujo maior tesouro não está nos seus celeiros, e sim no coração que ele dedica aos seus 2 filhos. Mas observe o filho mais novo. Ele está encostado em uma mureta de pedra, olhando para as montanhas azuis que marcam o fim do horizonte. Ele é jovem e o sangue da juventude costuma ser inquieto. Para ele, aquela paz parece tédio, aquela segurança parece uma prisão. Ele olha para a estrada e imagina que além daquelas montanhas, a vida é mais brilhante, mais intensa, mais livre. Muitas vezes em nossa própria vida, nós também sentimos essa inquietude. Antes de dormir, nossa mente viaja para lugares onde gostaríamos de estar, para conquistas que ainda não alcançamos e acabamos esquecendo o calor do lar que já possuímos. O jovem filho não consegue ver a beleza do pôr do sol em sua própria casa, porque seus olhos estão fixos em um futuro incerto. Ele toma uma decisão que rompe com a tradição da época. Ele pede a sua parte na herança. Imagine o silêncio que caiu sobre a mesa de jantar quando ele disse essas palavras. Pedir a herança antes da morte do pai era, na prática, dizer: eu gostaria que você estivesse morto para que eu pudesse seguir meu caminho. É uma ruptura dolorosa, um grito de independência que ignora o amor que o sustenta. O pai, em sua sabedoria silenciosa, não discute. Ele não tenta prender o filho por força ou por culpa. O amor verdadeiro, como o sono que agora te convida, não pode ser forçado, ele deve ser escolhido. O pai divide os bens e, com o coração pesado, observa o jovem arrumar seus pertences em bolsas de couro. Sinta o peso desses passos, o som das sandálias batendo na poeira da estrada enquanto o jovem se afasta do portão. Ele caminha com pressa, com a energia de quem acredita que o mundo lhe pertence. Ele não olha para trás. Ele não vê o pai parado no portão, com a mão protegendo os olhos do sol, observando o vulto do filho diminuir até se tornar apenas um ponto no horizonte. O filho chega a uma cidade distante. Imagine a transição visual, do silêncio das oliveiras para o caos das festas, das luzes, das risadas artificiais. Por um tempo, tudo parece perfeito. Ele tem moedas de ouro que brilham como o sol e amigos que aparecem enquanto a mesa está farta. Ele sente que finalmente encontrou a vida. Mas, enquanto ele gasta, a vida lá fora continua seu curso. Uma grande fome começa a assolar aquela terra. As colheitas secam. Os amigos desaparecem conforme as bolsas de ouro se esvaziam. O brilho das festas dá lugar ao cinza da escassez. E o jovem que antes se sentia um rei, agora se vê sozinho em um país estrangeiro, onde ninguém o conhece, onde ninguém o ama e onde a sua liberdade se transformou na mais pesada das correntes.
O sol agora se põe para ele em um cenário muito diferente. Ele está num campo sujo, cuidando de animais que, na sua cultura, representavam o ponto mais baixo da dignidade. Ele olha para as cascas de frutas e para os restos que os animais comem e sente uma dor que não é apenas no estômago, mas na alma. É a fome de quem descobriu que a liberdade sem raízes é apenas solidão. Ele olha para as próprias mãos, agora sujas e calejadas, e lembra-se das mãos do seu pai. Ele lembra-se dos trabalhadores na fazenda de casa que tinham pano em abundância e um teto seguro. O orgulho, que antes era uma armadura, agora está em pedaços no chão. Respire com ele agora. Sinta esse momento de clareza que surge no meio da dor. É o momento em que o ruído do mundo se cala e a voz interior começa a falar. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome? Nesse instante, em meio ao cheiro do campo e ao frio que começa a subir, o jovem toma a decisão mais importante de sua jornada. Ele não vai mais fugir, ele vai voltar. Ele não espera mais ser tratado como filho, ele só quer o conforto de ser um servo no lugar onde ele sabe que existe bondade. A longa estrada de volta. Imagine agora o início desse caminho. O jovem levanta-se do chão frio. Ele sacode a poeira de suas roupas, que agora são apenas trapos desgastados, sombras daquela seda fina que ele usava quando partiu. O caminho de volta é muito mais longo do que o caminho da ida. Quando partimos com pressa, o horizonte parece perto, mas quando voltamos com o peso da falha nos ombros, cada quilômetro parece uma eternidade. Sinta o ritmo desses passos. Eles não têm mais a arrogância da juventude, mas a cadência da humildade. Esquerda, direita. Esquerda. Ele caminha sob o sol escaldante durante o dia e dorme sob o luar gélido durante a noite. A cada passo, ele ensaia o que vai dizer. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele repete essas palavras como se fossem um mantra, uma forma de manter o coração firme enquanto o corpo fraqueja. Enquanto ele caminha, o cenário ao seu redor começa a mudar. As montanhas estrangeiras e hostis vão ficando para trás. Ele começa a reconhecer o formato das colinas, o tipo de vegetação, o cheiro das oliveiras que é tão peculiar à sua terra natal. Mas quanto mais perto ele chega, maior é o medo. O medo do julgamento, o medo de encontrar o portão fechado, o medo de ver nos olhos do pai a decepção que ele sente de si mesmo. Pense sobre as estradas que nós mesmos percorremos em nossas mentes antes de dormir. Muitas vezes voltamos a erros passados, a palavras que não deveriam ter sido ditas, a caminhos que não deveriam ter sido tomados. O peso que o jovem carrega é o peso que todos nós conhecemos. A dúvida se ainda há lugar para nós no coração do lar. Mas a estrada, embora longa, é necessária. É no caminho de volta que o orgulho termina de morrer e a gratidão começa a nascer. Agora, desloque sua visão para o destino desse jovem. Imagine o portão da fazenda. Todos os dias, desde que o filho partiu, o pai reserva um tempo para a mesma rotina. Ele não vai para o campo trabalhar, ele não se fecha em seus negócios. Ele sobe ao ponto mais alto da propriedade e olha para a estrada. O sol queima seu rosto, o vento bagunça seus cabelos brancos, mas seus olhos nunca se cansam de buscar um vulto, uma silhueta que ele conhece melhor do que a si mesmo. Para os servos, o pai parece estar perdendo o tempo. Ele não vai voltar, dizem as vozes da razão. Mas o amor não se baseia em probabilidades. O amor baseia-se na esperança. O pai não olha para a estrada com raiva, mas com uma saudade que dói. Ele não prepara um discurso de repreensão, ele prepara um abraço. Ele não pensa na herança que foi desperdiçada, ele pensa na vida que ele deseja recuperar.
O sol está começando a se pôr, tingindo as nuvens de um rosa profundo e suave. É o fim de mais um dia. O jovem está exausto. Ele para no topo da última colina antes da entrada de sua casa. Ele está sujo, faminto e trêmulo. Ele vê o telhado da casa onde nasceu. Ele vê as luzes das lamparinas sendo acesas nas janelas. Ele sente o cheiro do guisado que os servos estão preparando para o jantar. Ele para por um momento. O coração bate forte contra as costelas. Ele olha para a própria imagem refletida em uma pequena poça de água no caminho. Um estranho, um maltrapilho. Ele quase desiste. Ele quase dá meia volta, achando que a distância entre quem ele se tornou e quem ele era é grande demais para ser percorrida. Mas lá no fundo da estrada, algo se move. O pai, que estava em sua vigília habitual, vê algo. Um vulto curvado, caminhando com dificuldade. Qualquer outra pessoa veria apenas um mendigo, um andarilho qualquer. Mas o pai reconhece o jeito de andar. Ele reconhece o balanço dos ombros mesmo sob os trapos. O amor tem uma visão que ultrapassa as aparências. E então, algo extraordinário acontece. Na cultura daquela época, um homem rico e idoso nunca correria. Seria uma perda de dignidade, um escândalo para a vizinhança. Mas o amor não tem tempo para a dignidade dos homens. O pai não espera o filho chegar ao portão. Ele não espera o pedido de desculpas. Ele começa a correr. Sinta o som das vestes do pai balançando ao vento. Sinta o fôlego curto de quem já não tem a força da juventude, mas tem a urgência da alma. Ele desce a colina, os braços abertos, as lágrimas correndo pelos sulcos de seu rosto. O jovem vê aquele homem correndo em sua direção e paralisado pelo choque. Ele começa a gaguejar o seu discurso decorado. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele repete essas palavras como se fossem um mantra, uma forma de manter o coração firme enquanto o corpo fraqueja. Mas as palavras morrem no ar. Elas são abafadas pelo som do abraço. O pai se lança ao pescoço do filho. Ele não se importa com o cheiro dos animais, com a sujeira dos trapos ou com a vergonha do passado. Ele apenas o aperta contra o peito. É o encontro do deserto com a fonte. É o encontro do cansaço com o repouso. A túnica do acolhimento. Sinta o abraço. Naquela estrada empoeirada, o tempo parece ter congelado. O jovem ainda tenta terminar sua frase de arrependimento com a voz embargada pelo choro e pelo cansaço. Pai, eu não sou mais digno, ele sussurra. Mas o pai não o deixa terminar. No coração do pai, o perdão não é algo que se negocia após um discurso. O perdão já estava lá, esperando apenas o momento do encontro para ser entregue. Observe o gesto do pai. Ele não pergunta onde o dinheiro foi gasto. Ele não pede um relatório das falhas. Ele se afasta apenas o suficiente para olhar no rosto do filho, limpando as lágrimas e a sujeira com as próprias mãos. Para o pai, o passado morreu no momento em que os olhos se cruzaram. O que importa é o agora. O que importa é que o sopro de vida voltou para aquela casa. O pai se volta para os servos que observavam a cena à distância, maravilhados. E aqui, Elias, entramos no detalhe mais profundo da nossa reflexão. O pai dá 3 ordens rápidas, mas ditas com uma calma absoluta. Tragam depressa a melhor túnica e vistam-no. Imagine o toque desse tecido. Saem os trapos ásperos, sujos de poeira e de memórias amargas, e entra o linho finíssimo, fresco e perfumado com essência de nardo. Sinta essa sensação de limpeza na sua própria pele agora, como se todas as preocupações do seu dia fossem retiradas como aquela roupa velha, dando lugar a uma cobertura de paz, de pureza e de renovação. Você está sendo coberto por algo que você não comprou, mas que lhe foi dado por puro amor. Coloquem-lhe um anel no dedo. O anel, na história, era o selo da família. Era o sinal de que ele não voltava como um empregado, como ele havia planejado,
mas como um herdeiro com plenos direitos. O ouro frio do anel contrasta com o calor da pele. É o símbolo de uma aliança que nunca foi quebrada pelo lado de quem ama. Muitas vezes, nós nos sentimos indignos de um descanso tranquilo porque achamos que precisamos merecer a paz. Mas a mensagem do repouso sagrado é que a paz é um presente. Você não precisa ser perfeito para ser acolhido por este silêncio. O anel é colocado no seu dedo agora, lembrando que você pertence a este lugar de segurança. Você está em casa. E tragam calçados para os seus pés. As sandálias novas protegem os pés feridos pela estrada. O chão agora não é mais a pedra pontiaguda do deserto, mas o tapete macio e o piso firme da casa do Pai. Tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e celebremos. Ouça o som da preparação da festa. O som de pratos sendo colocados, o aroma das especiarias, do mel e das frutas frescas invadindo o ar da noite. Não é uma festa de ruído, mas uma festa de presença. O filho olha em volta e vê os rostos conhecidos. Ele sente o calor das lamparinas de azeite iluminando o grande salão. A fome que o perseguia deu lugar a uma saciedade que vem da alma. Ele está sendo alimentado pela bondade que ele achou que tinha perdido para sempre. O pai olha para todos e diz a frase que encerra o sofrimento. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Respire com essa frase. Sinta o alívio que ela traz. A busca acabou. A luta contra o mundo acabou. O peso de carregar o próprio destino nas mãos foi entregue a quem tem mãos mais fortes. O filho agora pode fechar os olhos e saber que amanhã ele acordará no mesmo lugar de amor. O banquete é apenas o prelúdio para o sono mais profundo e reparador que ele já teve em anos. Ele não precisa mais vigiar. O pai está na casa. Ele não precisa mais temer a fome. Os celeiros estão cheios. Deixe que essa sensação de ser revestido pela paz te acompanhe agora. Você está seguro. Você foi achado. Antes de entrarmos no último bloco, se este momento está te trazendo paz, considere se inscrever no canal, para que essa tranquilidade continue fazendo parte das suas noites. Agora, apenas continue respirando e vamos seguir. A festa do coração. Enquanto a música e a alegria preenchem a casa, há um outro tipo de cansaço do lado de fora. O filho mais velho volta do campo. Suas mãos estão sujas de trabalho honesto e seus ombros carregam o peso da responsabilidade de quem nunca partiu. Ao ouvir o som da celebração, ele para. Ele não sente alegria, ele sente a amargura da injustiça. Muitas vezes, o nosso cansaço não vem do que fizemos de errado, mas do esforço exaustivo de tentarmos ser perfeitos o tempo todo. O irmão mais velho representa aquela parte de nós que não consegue descansar porque sente que o mundo lhe deve algo, ou que a vida tem sido injusta. Ele fica do lado de fora, no escuro, recusando-se a entrar na luz da festa. Mas observe a beleza desse pai. Ele não fica lá dentro celebrando enquanto o outro filho sofre do lado de fora. Assim como ele correu para encontrar o que estava perdido, ele agora sai para suplicar ao que está achado, mas com o coração endurecido. O pai se aproxima desse filho ressentido e ouve suas queixas com uma paciência infinita. Meu filho, diz o pai com uma voz que é como um bálsamo, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Deixe essas palavras ecoarem no seu quarto agora. Tudo o que é meu é seu. Você não precisa lutar para provar seu valor. Você não precisa trabalhar até a exaustão para ganhar o amor que já lhe pertence por direito.
O descanso não é apenas para quem errou e voltou. O descanso é também para quem está cansado de ser forte o tempo todo. O pai convida o filho mais velho a soltar as ferramentas, a lavar as mãos e a entender que a alegria do outro não diminui a sua própria importância. Imagine agora esse irmão mais velho finalmente cedendo. Ele olha para o pai, vê o brilho de amor naqueles olhos cansados e sente o gelo do seu coração derreter. Ele entra na casa. O círculo se fecha. A família está completa. Não há mais o que partiu e o que ficou. Há apenas filhos, sob o mesmo teto, protegidos pelo mesmo amor. Sinta essa integração acontecendo dentro de você. Todas as suas versões, a que falhou, a que trabalhou demais, a que sentiu medo e a que sentiu raiva, agora se sentam à mesma mesa em silêncio. A luta interna cessou, a necessidade de explicação desapareceu. A noite agora é um manto que cobre a todos com a mesma igualdade. O banquete termina. As luzes das lamparinas diminuem, restando apenas um brilho dourado e suave que dança nas paredes de pedra. O jovem filho é conduzido ao seu antigo quarto. Ele sente o cheiro dos lençóis limpos, o frescor do travesseiro que o esperou por tanto tempo. Ele deita o corpo exausto e, pela primeira vez em anos, sua mente não está em um país distante, nem em um futuro incerto. Ele está aqui. Ele está agora. Sinta o seu próprio corpo afundar no colchão agora. Sinta a gravidade te puxando suavemente para o centro da terra, em um abraço de segurança absoluta. O pai está na porta da casa. O irmão está no quarto ao lado. Os muros são fortes. O deserto ficou lá fora e você está no centro do repouso sagrado. Não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser provado. A história terminou da melhor maneira possível, com o retorno ao lar. O amor te buscou, o amor te vestiu, e o amor agora te guarda enquanto você dorme. Entregue-se. Solte a última tensão do seu rosto, relaxe a sua língua, deixe seus olhos pesarem como se fossem feitos de chumbo e luz. A minha voz agora se mistura ao silêncio das estrelas sobre a Judéia. Durma com a paz de quem sabe que não importa para onde você vá amanhã, o caminho de volta estará sempre iluminado. Você está em casa. Você está seguro. Durma em paz.